Boa noite. Vocês estão ouvindo? Boa noite, estamos sim. Muito bem, Giovana. Nós temos uma aula longa hoje e nós vamos começar. Aí o pessoal depois vai entrando, vai assistindo, tá? Eu vou compartilhar a tela. É um caso clínico que eu tenho que ler para vocês aqui. Igual nós tivemos lá um caso clínico naquele primeiro momento, e nós vamos ter também um caso clínico para a gente poder discutir. Então, está aqui. Você está vendo o slide? Sim, estamos sim. Tá. Então, olha só, vamos lá, eu vou ler. Masculino, 54 anos, destro, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda. Foi trazido pela filha para atendimento, né, queixa principal, com desmaio e dormência dos pés. Deu entrada, na história da doença atual, deu entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental, iniciado há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que havia antes escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas este estava sonolento e, por isso, o trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e odor muito forte. Refere, desde então, tonteiras e sudorese diárias, principalmente após as evacuações. Encontra-se inapetente, referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente, iria ao médico esta semana quando tudo isso aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesia e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que, por muitas vezes, o chinelo sai do pé, sem que ele perceba, e que durante a noite, quando vai dormir, há piora da dor, onde o próprio contato do lençol com o pé desencadeia o processo álgico. Apresenta lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e que não quer cicatrizar. Vem emagrecendo há cerca de 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário. Esteve internado há 10 meses devido a AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia à esquerda. História patológica pregressa, hipertensão arterial, faz uso de captopril e hidroclorotiazida, diabetes mellitus, faz uso de metformina, fibrilação atrial, faz uso de amildarona, em uso de aspirina 100 mg, 2 comprimidos após o almoço, e simvastatina 20 mg, 1 comprimido após o jantar. Apendicectomia na infância e traumatismos. História familiar, pai e tio diabéticos e com passado de AVC. Mãe falecida por neoplasia de colo aos 63 anos de idade. Avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos. Sem história familiar para epilepsia, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis. História social, tabagista de 20 maços ano, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Nega o uso de drogas ilícitas. Morador de área rural, católico não praticante. Estudou até a 4ª série. Exame físico. Paciente letárgico, confuso, taquipneico, desidratado, 2 cruzes em 4 cruzes, hipocorado, 3 cruzes em 4 cruzes, desvio da comissura labial para a direita, PA 100/60, frequência cardíaca 105, frequência respiratória 23, desculpe, temperatura axilar 36,8. Ritmo cardíaco irregular com fibrilação atrial. MV audível bilateralmente, sem ruídos adventícios, abdômen globoso e peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, circulação colateral discreta, apenas com recanalização da veia umbilical. Doloroso, a palpação superficial e profunda em região epigástrica, fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida, traube ocupado, apenas lateralmente. Toque retal com fezes negras,
em dedo de luva, catalase positiva. Exame neurológico, mini mental 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, estática sinal de Humber, sem latência, força grau 3 no dimídio esquerdo, espasticidade à esquerda, membro superior esquerdo maior que membro inferior esquerdo. Eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar esquerda, arreflexia aquileu bilateral, sinal de Babinski à esquerda, hipoestesia e hipopalestesia simétrica distal dos membros inferiores, paralisia facial do tipo central à esquerda. Bom, temos aí um novo caso clínico e ali eu vou listar, né, problemas médicos que podem ser discutidos a partir do caso clínico. Eu tenho ali uma história, um exame físico, né? A gente não tem exames complementares, mas já dá para a gente discutir bastante algumas questões colocadas ali no caso clínico. Se a gente listar, eu tenho uma porção de possibilidades que eu posso discutir. Acidente vascular encefálico, crise convulsiva, fibrilação atrial, hemorragia digestiva, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, choque, cirrose hepática, etilismo, tabagismo. Desses assuntos todos, dessas patologias todas, nós vamos nos abster de discutir, nesse caso, a questão do diabetes mellitus, que a gente já explorou bastante no caso clínico 1. Nós estamos agora vendo o caso clínico 2. Então, hoje, nós vamos selecionar, são 3 assuntos para a gente, dentre esses que estão colocados, para a gente falar um pouquinho e o que poderia estar presente ali no caso clínico. Então, ali, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, né? Isso poderia nos referir à possibilidade de etilidismo e à possibilidade da doença hepática crônica, que é a cirrose hepática, né? Voltando lá à fisiologia, né, que vocês fisiologia, fisiopatologia, quais são as funções principais do fígado no nosso organismo? São várias, né? O fígado tem um papel importante na produção de proteínas, fatores de coagulação, inativação de toxinas, metabolismo de nutrientes, de vitaminas, participa também da imunidade com células de Kupfer. Então, nós temos funções importantes do fígado, né, no nosso organismo. Quando a gente tem a doença hepática crônica, a cirrose hepática, existem várias etiologias. As principais estão relacionadas à hepatite viral e também ao etilismo, ao uso do álcool. Veja ali, 18% dos casos de cirrose estão relacionadas ao etilismo. Nós temos também a esteatose hepática, ou a doença hepática, a esteatose não alcoólica, e temos a esteatohepatite não alcoólica também, que pode vir a se tornar a principal causa de cirrose mais adiante. Mas vejam como está colocado ali, o álcool tem um percentual importante como causa de doença hepática crônica de cirrose. O que ocorre quando nossos pacientes evoluem com cirrose? Nós temos a destruição do parênquima hepático, deposição de colágeno, eu já vou mostrar para vocês, e nós temos também a diminuição da função, com repercussões clínicas por conta da diminuição da função do hepatócito e também por conta, ao longo do tempo, da desorganização da estrutura, da arquitetura hepática, nós temos também a hipertensão porta e o shunt portosistêmico. Então, nós temos aqui a anatomia da circulação hepática, a veia hepática, que vem ali do trato gastrointestinal, da veia intestinal. Posteriormente, nós temos os sinusoides hepáticos e depois, novamente, a veia hepática entrando lá na veia cava. E temos a nutrição do tecido também, do sangue arterial, através da artéria hepática. Aqui nós temos um slide falando da arquitetura hepática, mostrando como é complexa, Nós temos os canalículos biliares, que transportam a bile, nós temos os sinusoides, como eu já comentei a respeito ali da ramificação da irrigação venosa, nós temos o ducto biliar, que transporta a bile também. Então, aqui é um hepatócito, com a sua complexidade, com o núcleo e estruturas intracelulares, e é onde eu estou querendo chegar. O que acontece? Nós temos aqui o que seria o normal. Nós temos
o sinusoide, nós temos a célula, o espaço subendotelial, nós temos o hepatócito e nós temos ali aquelas células estreladas quiescentes. Quando você tem um insulto, quando você tem a toxina, quando você tem a agressão ao parênquima hepático, o que acontece? Essas células elas se tornam ativadas, elas acumulam matriz extracelular, acumulam colágeno. Isso faz com que ocorra perda da função do hepatócito, né, alteração ali da fenestração do endotélio. Isso, com o decorrer do tempo, altera a arquitetura da função do fígado, comprometendo a sua função. Além de comprometer a sua função, também ocorre, por conta da hipertensão porta, ocorre também shunt portosistêmico. Isso tem implicação clínica que eu já vou explicar para vocês. Aqui, como a célula, vou passar rapidamente, como a célula pode evoluir para morte celular, por apoptose, por necrose, a relação disso com o álcool também, né, colaborando ali para a agressão hepática como insulto. E vamos lá para a beira do leito. Como é que eu reconheço clinicamente um paciente com cirrose? Quer dizer, eu posso admitir um paciente, esse paciente tem alguns estigmas de doença hepática crônica, então eu posso receber um doente, a gente vai falar de encefalopatia hepática, pode ser um doente em coma, sem sinais de localização, hiporreflexia profunda, ausência de sinais de irritação meningea, mucosas hipocoradas, ictéricas. O paciente pode estar com edema significativo, edema em face, em membros superiores, membros inferiores, presença de ascite, circulação colateral no abdômen, fígado palpável, algo endurecido sobre o reborde costal direito, algumas vezes tem traube obscuro por conta da esplenomegalia, ginecomastia, eritema palmar, rarefação de pelos, telangiectasias, hálito sugestivo, feto-hepáticos. Então, eu posso, do ponto de vista clínico, na hora que eu examino o doente, encontrar algumas anormalidades que são sugestivas de doença hepática crônica. Exames complementares podem ser feitos também a respeito de doença hepática crônica. A gente tem que exames, bilirrubinas elevadas, são as chamadas provas de função hepática, transaminase elevada, gama-GT elevada, fosfatase alcalina elevada. A alteração da função hepática compromete a síntese de fatores precursores da protrombina, então a gente vai ter um INR alargado, um TAP alargado, albumina baixa. Se eu endoscopar esse doente, eu posso encontrar, por conta da hipertensão porta, varizes esofagianas. No exame de imagem, eu posso encontrar um fígado diminuído, nodular, micronodular, com textura heterogênea. O Doppler pode ser feito com hipertensão portal. Exames específicos para ver a possibilidade de esteatose hepática, testes sorológicos para possibilidade de fibrose, marcadores de hepatite. Podemos chegar até a hepatite viral, podemos chegar até a biópsia hepática em alguns casos, né? Aqui, falando de exames que poderiam ser feitos, né, como eu acabei de comentar. Quais são as complicações da doença hepática crônica? Quer dizer, o nosso doente com cirrose pode evoluir com que tipo de complicações específicas, ali, relacionadas à doença hepática crônica? A gente tem a hipertensão portal, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, disfunção sintética hepática, distúrbio de coagulação, maior risco de infecções por uma série de motivos, e também um risco maior de desenvolver, principalmente quando tem esteatose hepática não alcoólica ou esteatohepatite hepática não alcoólica e hepatite viral, uma chance maior do doente evoluir com carcinoma hepatocelular. Qual a patogênese da encefalopatia hepática, né? O paciente pode ter diminuição do nível de consciência, entrar em coma, e o que está escrito em relação à patogênese da encefalopatia hepática, por conta da piora da função do hepatócito, comprometimento da função hepática, mais a hipertensão porta e o shunt porto-sistêmico, é elevação dos níveis de amônia, a hiperamonemia. Essa hiperamonemia, a amônia, ela é sintetizada como produto do metabolismo proteico, também por proteínas que contêm urease e também na mucosa ali do intestino, pelo enterócito, por deaminação da glutamina. Então, você tem a geração de amônia. Essa amônia ela entra na circulação portal e ela dá origem à ureia. No ciclo da ureia, que é eliminada pelo rim. Então, a amônia acaba gerando a ureia.
Quando você tem a doença hepática crônica, você tem esse comprometimento da função hepática, faz com que a amônia se acumule e entre na circulação sistêmica, comprometendo a função do sistema nervoso central. Então, você vai ter anormalidades na neurotransmissão, liberação de mediadores inflamatórios. Isso vai fazer com que o doente apresente um quadro de encefalopatia hepática, né? Outros fatores podem contribuir também, além da hiperamonemia, né? São discutidos aqui, tem vários fatores que podem contribuir, inclusive mediadores inflamatórios, como está colocado aqui. Quais são os estágios da encefalopatia hepática? A gente usa uma classificação de Westhaven, onde eu posso ter desde 0, subclínica, até 4, onde o doente pode estar em coma profundo por causa da encefalopatia hepática. Qual a conduta na encefalopatia hepática? Oferecer os suportes necessários, fazer o diagnóstico diferencial do coma, procura evidências de doença hepática clínica e laboratorial. Então, eu vou lá. Quais são as causas de coma? Dentre as causas de coma, eu tenho várias possibilidades, inclusive a encefalopatia hepática. Muitas vezes eu vou fazer um exame de imagem para descartar outras patologias, doenças estruturais a nível do sistema nervoso central, colocando ali, né, a possibilidade de doença hepática crônica e encefalopatia hepática. Segunda atitude, qual é o fator que desencadeou a encefalopatia? Na maioria das vezes, nós temos a presença da infecção ou de hemorragia digestiva, e vamos tratar. Então, aqui tem várias causas que podem atuar como fator precipitante, nós vamos identificá-las e tratá-las. Isso é importantíssimo, né? E também vamos usar drogas para tratar a encefalopatia, né, e observar a resposta do paciente. Isso acaba recaindo sobre 2 drogas. A lactulona, que tem uma ação importante como efeito catártico, e também modificando o pH colônico, fazendo com que essas bactérias que são produtoras de urease diminuam a sua população, diminuindo a produção de amônia. Então, a lactulona utilizada, ela diminui a produção de amônia, fazendo com que melhore o quadro de encefalopatia. E vamos lançar mão também de antimicrobianos, que atuam sobre essa população de bactérias, sobre a microbiota ali colônica, diminuindo a população de bactérias, diminuindo a produção de amônia. Um exemplo disso é o uso do metronidazol. Então, a gente pode usar lactulona, metronidazol como drogas para tratar a encefalopatia hepática. Muito bem. Vou sair daqui para a gente já passar para o outro tema, para depois a gente discutir. Uma outra questão a ser colocada também no nosso doente é essa aqui, é que o nosso paciente, a filha relata que estava apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas de consistência e odor muito forte. Quer dizer, isso sugere, e também o paciente com tonteira, né, e sudorese diária, isso sugere a possibilidade de hemorragia digestiva, né? Então, hemorragia digestiva, como é que a gente raciocina com hemorragia digestiva, né? É a perda de sangue pelo trato gastrointestinal, caracterizada por vômitos com sangue digerido, hematêmese, evacuação de sangue digerido, que é melena, ou então evacuação de sangue vivo, que é a enterorragia. A gente podemos ter dados que sugerem esse diagnóstico, né? Como está colocado ali no nosso caso clínico, a gente tem que afastar também a possibilidade de alguns alimentos que podem alterar ali a coloração das fezes e diferenciar com sangramento de via aérea. Pois não? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Hein? Acho que não, professor. Pode seguir. Não, é que colocaram ali alguma coisa no slide? Não? Não vi, não. Não? Espera aí, deixa eu só checar aqui. Acho que pode ter sido sem querer, né? Às vezes alguém esbarrou na tela, não sei. Pode ser. Então, vou voltar aqui ao compartilhamento, só um minutinho. Vamos lá.
A gente está falando de hemorragia digestiva. Vamos voltar aqui. Né? E é o diagnóstico, e normalmente a gente se refere à hemorragia digestiva alta ou baixa. Né? O que é hemorragia digestiva alta? É que está acima do ligamento de trás. E a hemorragia digestiva baixa é abaixo do ligamento de trás, que é a segunda porção do duodeno. Né? A hemorragia digestiva alta que está acima ou proximal ao ligamento de trás. Existem a importância da hemorragia digestiva alta, né? Tem uma mortalidade significativa, um número grande de internações, um custo muito alto para tratar. Aqui a gente tem as causas de hemorragia digestiva alta, num trabalho publicado. A úlcera péptica, né? Doença ulcerosa péptica é a principal causa, varizes de esôfago é outra possibilidade. Então, ali no nosso caso, a gente falou um pouquinho de cirrose. O nosso doente poderia ter cirrose sangrado por causa de varizes de esôfago ou sangrado por causa de úlcera péptica. Né? Existem outras possibilidades também, uma formação arteriovenosa, lesão de Mallory-Weiss, que é quando a pessoa vomita muito e faz sangramento, tumores também. Né? Isso aqui, essa lesão de Dillard-Foix é encontrada pelo colega da endoscopia, que tem algumas características que permitem que esse diagnóstico seja feito. Quando a gente está diante de uma hemorragia digestiva, o que a gente vai fazer? Né? Muitas vezes esses doentes se apresentam, a próxima aula que a gente vai falar vai ser sobre choque. Então, a hemorragia digestiva é uma causa de choque hipovolêmico, a gente já vai falar mais sobre isso. Né? Então, eu preciso observar o doente, atender o doente imediatamente, muitas vezes observar se tem via aérea segura, providenciar um acesso venoso para infusão de líquido, avaliar o grupo sanguíneo para ver se o doente precisa, por conta do sangramento, fazer uso de hemoderivados, avaliar a coagulação, monitorar esse doente, internar esse doente, providenciar endoscopia digestiva. Né? Essa endoscopia digestiva é muito importante porque é uma especialidade, o colega da gastroenterologia que faz endoscopia digestiva, que tanto ela nos permite fazer o diagnóstico, como também tratar endoscopicamente para que o doente pare de sangrar. Né? Aqui uma úlcera, um slide com uma úlcera em sangramento, né? Aqui uma úlcera com vaso visível, obrigatoriamente tem que ser tratada por via endoscópica, tem uma chance grande de voltar a sangrar. Aqui uma úlcera, isso tudo visto por endoscopia, com baixo risco de sangramento. Aqui várias possibilidades que o colega da endoscopia pode utilizar durante a endoscopia para tratar uma lesão encontrada por via endoscópica. Podemos lançar mão de drogas também para impedir o ressangramento, normalmente inibidores de bomba de prótons, o omeprazol, que é o mais utilizado. Temos também, como possibilidade de hemorragia digestiva, a gastrite erosiva aguda, ou lesão aguda da mucosa gastrodenal. Existem várias causas para esse tipo de lesão, né, que são várias erosões ali na mucosa gástrica que causam sangramento. A gente tem a infecção grave, que é a sepse, uso abusivo de álcool, trauma, cirurgia, queimadura, que podem causar também lesão aguda na mucosa do trato gastrodenal. A conduta é, como prevenção, dieta integral, uso de drogas e, se for sangramento maciço ou persistente, endoscopia digestiva alta terapêutica. Pode sangrar também por conta de varizes esofágianas, e aí está relacionada à hipertensão porta, à cirrose hepática. E, nesses casos, devemos tratar também por via endoscópica. Né? Caso a endoscopia não possa ser feita rapidamente, nós podemos usar um balão de sangue Stake Blackmore para parar o sangramento digestivo alto por varizes esofágianas. Aqui algumas formas de tratar as varizes esofágianas. A que é mais utilizada é a endoscopia e a esclerose dessa varize com ertamolim. Aqui ligadura com banda elástica, o que pode ser feito em varizes de esôfago e gástricas, né? Drogas, inclusive, como octreotide. A hemorragia digestiva pode evoluir mal, o doente continuar sangrando. Se é um paciente idoso, evoluir com choque, pode evoluir com discrasia sanguínea, coagulopatia, evoluir para o óbito. Então, são fatores prognósticos relacionados à hemorragia digestiva. Quando a gente vai para a hemorragia digestiva baixa, são outras causas. A principal é a doença diverticular, angiodisplasia, e aí nós vamos investigar o motivo do sangramento digestivo baixo. Isso acaba recaindo sobre uma colonoscopia, o preparo e uma colonoscopia. Né? Essa colonoscopia ela pode nos dar a origem do sangramento e permitir que o colega na endoscopia trate por via endoscópica.
Aqui a gente tem do lado esquerdo formação vascular que pode ser causa de sangramento digestivo. Isso também pode ser tratado por via endoscópica. Aqui um câncer com sangramento, né? Se eu não consigo identificar o sangramento, a hemorragia digestiva, eu posso fazer exames como arteriografia ou cintigrafia com hemácia marcada, e aí eu tenho ali a definição por onde o doente está sangrando, né? Eu posso também, se eu não consigo parar o sangramento por via endoscópica, eu posso tratar por via endovascular. Faça a arteriografia, identifico o local de sangramento, por exemplo, angiodisplasia, e embolizo para o sangramento por via endovascular. Isso é muito bacana também. Aqui mostrando um exame de cintigrafia, aonde o doente está sangrando, e para terminar, a hemorragia digestiva eu posso investigar, mas aí a nível ambulatorial, com uma cápsulazinha, que é, na verdade, uma câmera que fica gravando toda a imagem do trato gastrointestinal. Depois o doente elimina essa cápsula, ela é analisada, esse filme é analisado, e a gente sabe por que o doente está sangrando. Então, isso é feito quando a gente não identifica o sítio de sangramento com facilidade, para ser feito a nível ambulatorial. E o nosso doente estava com sudorese, né? Se sentindo tonto, então uma possibilidade é que o doente estivesse evoluindo, né? Aqui eu listei isso também como com choque, né? O que é o choque, né? O que é o choque? Aqui eu tenho ali, ó, hemorragia digestiva evoluiu com choque. Como reconhecer o paciente chocado? Olha só, hipotensão arterial, taquicárdico, pulso com amplitude diminuída, ataque apneico, sudorese, extremidades frias, enchimento capilar lentificado, presença de cianose, né? Agitado ou desorientado, algumas vezes sonolência e diurese diminuída. Quer dizer, eu vou procurar ali na beira do leito encontrar dados clínicos que me falem a favor da hipoperfusão tecidual, do choque, né? Aqui a mão do paciente chocado, mostrando ali a cianose de extremidades. Como é que eu defino o choque? Eu tenho a hipoperfusão intensa e generalizada, inicialmente reversível, que, quando torna-se prolongada, leva a grave lesão celular irreversível e leva o doente para o óbito. Então, normalmente, a gente fala que o choque é o caminho do óbito. À medida que eu identifique o choque, eu tenho que tratar o choque, senão aquele paciente vai morrer, né? Aqui eu tenho a hipoperfusão, aqui eu tenho já a hipoperfusão numa fase refratária, que a gente usa o termo de choque refratário. A gente não quer que isso ocorra, porque quando chegamos a esse estágio aí, nada muda a evolução do doente para o óbito, choque irreversível. O que acontece, né? Eu tenho ali a minha célula que precisa ficar viável. Qual é o transporte de sangue, né? O movimento do sangue através do sistema cardiocirculatório. Eu tenho o oxigênio é transportado através da hemoglobina e oferecido aos doentes, às células, desculpem, aos tecidos. Então, eu tenho oferta de O2 e oferta de nutrientes, de glicose, para que a célula fique viável e a gente continue vivendo e funcionando como a gente está conversando aqui. Então, o sangue é transportado, né, para todas as células do corpo e leva oxigênio, quer dizer, ligado à hemoglobina, né, e também glicose, para que haja a entrada da glicose na célula, o metabolismo dessa glicose, a produção de energia. Além disso, também esse sangue vai remover os metabólitos e permite a comunicação entre órgão e sistema. O principal metabólito aí que é removido é o CO2, que é eliminado, ocorre a hematose e, novamente, a entrada de oxigênio ali na circulação pulmonar, né? Aqui eu tenho a glicólise, eu tenho uma fase anaeróbica e uma fase aeróbica. Vejam que isso está indo lá para o início do curso, né? A glicólise na fase anaeróbica, produz pouco ATP, gera piruvato. Esse piruvato entra no ciclo de Krebs, na mitocôndria, e aí você vai ter uma produção maior de energia, que a gente chama de fase aeróbica. Então, para que ocorra a glicólise, tanto a fase anaeróbica sem O2 e a fase aeróbica com O2, precisa que o sangue transporte esse oxigênio para os tecidos. Esse ATP que é gerado, ele vai fazer com que as nossas células funcionem, né? A estabilização de membrana, a bomba de sódio e potássio, a síntese de proteína, a síntese
de RNA mensageiro, a expressão gênica, a produção de metabólitos, tudo isso para que os tecidos continuem viáveis, né? Aqui como funciona a nossa circulação, grande circulação, pequena circulação, e temos ali os capilares onde as trocas são procedidas, né? As câmaras cardíacas, o ciclo cardíaco, a sístole e a diástole, né? A contração, o relaxamento, quer dizer, tudo isso a gente aprende na fisiologia, mas é importante que a gente saiba disso quando está ali na beira do leito, que a gente vai decidir as intervenções terapêuticas, né? Como é que no choque se gera o volume sistólico? No choque não, como que o coração gera o volume sistólico? São os chamados determinantes do volume sistólico. Tem a pré-carga, que é o sangue que está retornando ao coração, a contratilidade do músculo cardíaco e a resistência imposta, que é a pós-carga. Esses 3 determinantes geram o volume sistólico. O volume sistólico vezes a frequência cardíaca gera o débito cardíaco. Está aqui o sangue é oferecido aos tecidos e retorna à circulação central por um gradiente de pressão, né? Na medida em que eu encho melhor a câmara cardíaca, melhora o débito cardíaco. Isso foi descrito por Frankenstein em 1918. Quanto mais estiro o miócito, melhor ele se contrai. Aqui eu posso melhorar esse retorno de sangue à circulação central, avaliar isso, que na verdade eu estou tentando avaliar o volume intravascular, quando eu coloco um catéter, e nós fazemos isso quando a gente está tratando um doente chocado, a gente coloca um catéter numa veia profunda, numa veia central. Esse catéter fica dentro do ato direito e eu consigo medir essa pressão dentro do ato direito. A medida dessa pressão dentro do ato direito, ela está tentando estimar o retorno de sangue que está voltando à circulação central. A gente chama isso de pressão venosa central, né? Ali, ó, a pressão venosa central. Quanto maior a pressão venosa central, até um determinado limite, eu aumento o débito cardíaco, eu aumento o volume sistólico. A pressão arterial nada mais é do que o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Nós temos uma pressão arterial dentro de uma faixa que faz com que os nossos órgãos funcionem. A gente chama isso de autorregulação do fluxo sanguíneo, né? Na medida em que eu tenho a perda de volume intravascular, vai haver redistribuição de fluxo para órgãos nobres. Leia-se coração, sistema nervoso central. Então, na medida em que cai os níveis tensionais, a resistência vascular sistêmica aumenta para manter a pressão arterial média. Isso é um mecanismo compensatório. Função do sistema circulatório: manter a perfusão tecidual, levar oxigênio e nutrientes aos tecidos e remover produtos do metabolismo. Quando eu estou olhando meu doente, além de olhar a pressão arterial, frequência cardíaca, eu tenho que olhar também o que está acontecendo nos tecidos. E a gente chama isso de marcadores de perfusão tecidual. É muito importante. Temos o lactato e temos a saturação de oxigênio em veia central. Vamos ver um de cada vez. A saturação de oxigênio em veia central, eu estou oferecendo oxigênio aos tecidos, os tecidos estão extraindo e está retornando lá no sangue venoso central uma concentração de oxigênio. Então, eu estou oferecendo 100, o tecido está retirando 30 e está chegando 70 lá no meu catéter colocado dentro da cava superior, dentro do ato direito, né? Aqui uma gasometria arterial e aqui o valor que eu vou encontrar normal da saturação de oxigênio em veia central. Esse valor normal é 70%. Se está abaixo de 70%, né, se eu colho esse sangue e faço a gasometria, está abaixo de 70%, ou eu estou oferecendo menos do que deveria, ou os tecidos estão extraindo mais por conta da hipoperfusão. Ela nos dá uma informação sobre a relação entre oferta e consumo de oxigênio pelos tecidos. Caso menor que 70, diminuição da oferta e ou aumento da extração. Em relação ao lactato, a gente viu a glicólise. Então, quando eu tenho falta de oxigênio, estou ofertando menos oxigênio para os tecidos, eu tenho um desvio desse metabolismo oxidativo. Eu vou gerar piruvato, esse piruvato não vai entrar no ciclo de Krebs, e aí eu vou ter a geração do lactato, né? Esse lactato, esse acúmulo de lactato, ele se refere, ou nos referimos a ele, como causa principal, a hipoperfusão tecidual. Então, a gente tem
2 fatores importantes a levar em conta quando a gente está olhando a perfusão tecidual. Os níveis de lactato, que podem estar altos, refletindo hipoperfusão tecidual, ou a saturação da hemoglobina pelo oxigênio na veia central, que chama-se SVCO2, que vai estar baixa, também já expliquei. Em relação aos tipos de choque, né, a gente pode classificá-los em choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo ou distributivo. Se a gente está falando de hemorragia digestiva, está dentro ali de choque hipovolêmico. Então, diminuição do volume intravascular, levando à diminuição do débito cardíaco, levando à hipoperfusão tecidual. Então, a hemorragia digestiva, a perda de sangue, né, por conta da hemorragia digestiva, é uma causa de choque hipovolêmico. Eu posso ter choque cardiogênico, um exemplo é o infarto, eu posso ter choque obstrutivo, por conta de embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, ou choque distributivo, o grande exemplo é a sepse. Perfis hemodinâmicos no choque circulatório. De acordo com o que foi falado até agora, eu vou levar em consideração 3 itens: a pressão venosa central, o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. No choque hipovolêmico, eu vou ter o quê? Eu vou ter diminuição das pressões de enchimento, porque está vindo menos sangue, porque eu perdi sangue por conta da hemorragia digestiva, o débito cardíaco vai estar diminuído e, compensatoriamente, a resistência vascular sistêmica vai estar aumentada. Então, guardem isso, que é um perfil hemodinâmico do choque hipovolêmico. Em relação aos marcadores de perfusão tecidual, a gente nunca deve deixar de avaliar também, que é o lactato e a SVCO2. Muito bem. Olha quanta informação a partir de um caso clínico, né? De um caso clínico. Nós falamos sobre cirrose hepática, falamos sobre hemorragia digestiva e falamos sobre choque. Quando você vai atender o doente, né, que colheu a história, examinou, para você fazer diagnóstico, decidir intervenções terapêuticas, tudo isso tem que estar arrumado na sua cabeça. Eu vou olhar o doente tem circulação colateral, ascite volumosa, telangiectasia, eritema palmar, ginecomastia. Opa, estou diante aqui de um paciente com cirrose. Fez hemorragia digestiva, vomitou sangue, está hipotenso, está chocado. Então, o que houve? Fez hemorragia digestiva, talvez seja por varizes esofágianas. Eu tenho que tratar choque, tem sinais de hipoperfusão tecidual. Quer dizer, tudo isso se interliga para quem está ali na beira do leito, quem está atendendo o doente, né, num setor de emergência, por exemplo, possa decidir o que vai fazer com o doente, decidir as intervenções terapêuticas. Né? Eu quero ver os exames complementares, vou ver o hemograma, coagulograma, a tipagem sanguínea, qual é o nível de hemoglobina, eu providenciar um acesso venoso, reposição de fluido, talvez reposição de hemoderivados, cadê o colega da endoscopia para endoscopar, vou pedir vaga desse doente no CTI. Quer dizer, esse raciocínio clínico, ele está ligado ao diagnóstico e está ligado também ao que eu vou fazer de intervenção terapêutica. Eu vou tratar o doente. De que forma eu vou tratar esse doente? Algumas coisas eu vou fazer ali no setor de emergência, outras vai ser dado continuidade, por exemplo, no CTI, ou então vou botar o doente na enfermaria para se dar continuidade à investigação e ao tratamento desse doente. Né? Mas toda essa informação que nós obtemos durante a nossa graduação, né, seja lá no início do curso, seja nas disciplinas, posteriormente no internato, onde exatamente a gente vai treinar vendo os doentes e acompanhando os doentes e ajudando a decidir ali, junto com os médicos, os residentes, o que vai fazer com o doente, nós vamos acumulando experiência para, quando eu estiver diante de um caso, eu poder pensar, ter um raciocínio lógico, que a gente já conversou sobre isso, que me permite chegar a um diagnóstico e, a partir dali, decidir as intervenções terapêuticas, quer dizer, como que eu vou tratar esse doente. Né? Isso é complexo, mas é sempre feito de uma maneira organizada. Eu preciso ter, você pode perguntar, Afonso, eu preciso ter todo esse conhecimento para poder atender um doente? Esse conhecimento que eu passei para vocês, isso é um resumo. É um resumo. Se vocês procurarem informações, vão encontrar muito mais informações do que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fiz um resumo de 3 coisas: de cirrose hepática, de hemorragia digestiva e de choque.
o principal a gente vai ter que ter na nossa mente ali na hora que eu estou atendendo o doente, para eu poder olhar, ver o que eu vou fazer, ver o que eu vou prescrever. Eu queria ouvir vocês. Dúvidas? Tem outros temas que nós vamos discutir na outra aula. Quer dizer, hoje o caso clínico não acabou. Existem outros temas que a gente vai ver na outra aula. Vai ser a complementação desse caso clínico número 2. Hoje a gente está vendo parte 1, depois a gente vai ver parte 2. Mas do que foi dito, o que vocês querem perguntar, que ficou com dúvida? Por favor. Nenhuma dúvida? Acho que tá tudo bem, professor. Mas o normal é vocês terem dúvidas. Vocês estão no 4º período, imagina. Vocês vão fazer 12 períodos na faculdade, né? Vocês estão aí no 1º terço da faculdade, né? Então, é normal ter dúvida. É normal. Aproveitem para tentar esclarecer. Certamente eu falei de algumas coisas que vocês ainda não viram. Vocês vão ver durante o curso. Vocês vão fazer gastroenterologia, e aí vão aprender um pouco mais sobre doença hepática crônica. Vocês vão fazer sobre hemorragia digestiva também. Vocês vão fazer a disciplina de emergência, de medicina intensiva, onde vão aprender mais sobre choque, quais são as condutas que devem ser tomadas. Mas vejam, as coisas estão ali ligadas a um doente, né? A uma possibilidade ali que eu estou atendendo, e tudo isso vai ser necessário. Como a gente está na disciplina de raciocínio clínico, eu tenho que ter uma visão abrangente do caso, né? Abrangente e, ao mesmo tempo, direcionando para o que eu vou fazer, né? Para o que eu vou fazer. Não adianta eu pensar em 50 coisas e não resolver nada. Eu também não posso resolver uma coisa sem saber de nada do que está acontecendo. Então, eu já comentei com vocês, o médico bom é aquele que reúne conhecimento teórico e habilidades práticas. Ele tem que ter esses dois itens. Conhecimento teórico e habilidade prática. Se ele tiver muita prática e não tiver conhecimento teórico nenhum, não serve. Se ele tiver muito conhecimento teórico e habilidade prática nenhuma, também não serve. Então, ele tem que ter as coisas que se comungam, né? Conhecimento e habilidade. Quer dizer, eu estou fazendo o diagnóstico e estou decidindo o que vai ser feito. Eu sei fazer o diagnóstico, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Esse vou fazer, né? Esse vou fazer, eu posso saber como faz e não querer fazer. Isso também não serve ao médico, né? O médico ele tem que ter um item que é individual. Cada um de vocês tem esse item, né? Na medida que vocês, digamos assim, se engajam mais com a profissão, a medicina, vocês vão ver que isso vai cada vez ser maior, que se chama comprometimento. O que é comprometimento? Comprometimento é aquele item que faz com que você se dedique ao máximo àquele doente que você está vendo para melhorar a sua condição de saúde, né? Eu vou estudar para tratar aquele doente, eu vou procurar informações melhores para tratar aquele doente, eu vou correr atrás de exames para tratar aquele doente, eu quero saber o que está acontecendo com ele, quero saber o que foi feito, se deu certo, se não deu certo, o que eu preciso mexer, o que eu preciso mudar, eu preciso conversar com um especialista para cuidar daquele doente junto comigo. Isso se chama comprometimento. Esse comprometimento ele é absolutamente necessário à atividade do médico. Um médico que não tenha comprometimento com o que faz, ele vai ser um espectador. Espectador, as coisas vão passar por ele, é como se ele... eu estou resolvendo isso, mas eu não quero saber do restante. Faz isso aqui, não quero mais saber de nada. Você vai me dar trabalho. Isso não é médico. Não é médico. O médico ele tem que se envolver, ele tem que ter comprometimento. Não significa que ele tenha o comprometimento do doente ficar bom, do doente ficar vivo, do doente ficar curado. Não é isso. Porque algumas doenças nós vamos tratar e o doente vai evoluir mal e vai morrer. Mas você tem que ter feito tudo que é possível fazer por aquele doente. Isso se chama comprometimento
seu para o atendimento daquela pessoa. Eu diria para vocês que isso é uma característica individual, mas que deve ser estimulada e certamente será, digamos assim, intensificada na medida que vocês se envolvam com a medicina cada vez mais, né? Então, isso é uma característica do médico. Eu vou para casa preocupado com aquele doente que eu vi, quero saber o que aconteceu. No dia seguinte eu vou ver novamente o que está faltando, o que não está faltando. Quer dizer, essa é uma dedicação. Comprometimento é dedicar, é se dedicar àquele caso para que ele possa melhorar. Isso está além de saber medicina. Está além de saber medicina, está além de saber estudar. Você pode ter um médico que estude muito, tem um conhecimento teórico, mas é péssimo. Ele não se dedica absolutamente a nada, ele não tem comprometimento com nada, ele não quer nem saber o que aconteceu com o doente. Não serve. Não serve. A maneira é que eu, de vez em quando, brinco com as pessoas, falo assim, a maneira mais fácil de você avaliar isso é ver, por exemplo, quem está cuidando do seu pai. Né? Quem é o médico que cuida do seu pai? Né? É um médico interessado ou é um médico que não se interessa? Se você levar seu pai num médico que tem algumas características dessas que eu estou falando que não são adequadas, você não vai levar seu pai para ser atendido por aquele médico. Vai levar para outra pessoa, né? Que é um médico que é atencioso, que respeita, que conversa, que decide, que orienta, que manda voltar para ver o que está acontecendo. É muito simples. Você quer saber se o médico funciona ou não? Veja quem está atendendo seu pai. E aí você vai ter ideia, ou sua mãe, aí você vai ter ideia de como que o médico deve funcionar, né? E a gente tem que ter bons exemplos. A medicina funciona por exemplo. Você vê um médico que é uma pessoa que trabalha direito, você vai querer se espelhar nele. Poxa, aquele ali é um cara bacana, eu quero ser igual a ele, eu quero melhorar, eu quero ser melhor do que ele. Assim que funciona. A gente aprende com os nossos pares e aprende também vertical. As pessoas, normalmente, que têm mais experiência, elas têm mais vivência e podem passar mais informações, mais conhecimentos. Mas estudar, todo mundo tem que estudar. Né? Tem gente que estuda mais, tem gente que estuda menos. Faz parte também. Alguma dúvida? Estou falando, nenhuma dúvida. Bom, então vamos colocar presença e um abraço para vocês, até a próxima aula. Tá? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, um abraço para vocês. Tchau, professor. Boa noite.